Fala galera, então nessa primeira aula a gente vai estar vendo um pouquinho sobre átomo, modelo atômico, constituição da matéria, distribuição eletrônica. Vamos entrar um pouquinho nesse contexto, essa introduçãozinha básica aí da química. Bom, então é isso aí, eu sou o professor Denis, professor de química, e agora aqui no canal nós vamos falar sobre química. Primeiro, vamos tentar entender um pouquinho o que é matéria. Matéria, basicamente, é tudo aquilo que ocupa espaço. E a constituição da matéria, pelos estudos e pelos experimentos, foi definido como constituída por átomos. Mas o que são átomos? O primeiro modelinho, lá de 1808, muito tempo atrás, foi de Dalton. E Dalton propôs que o átomo é uma matéria indivisível. Então, uma partícula minúscula, bem pequenininha mesmo, que não poderia ser dividida. Daí veio o nome átomo, prefixo a da negação lá do grego e tomos, partículas. Então, primeiro contexto, a primeira formulação era essa. O átomo, além de ser indivisível, ele não podia ser nem criado e nem destruído. E todos os átomos de um mesmo elemento eram iguais. E a junção desses átomos formavam as substâncias. E ali nas reações químicas, então, que aconteciam, era na verdade um rearranjo desses átomos. Esse foi o primeiro modelo proposto por Dalton, o modelo mais primitivo e aonde surgiu e derivou toda a origem e o estudo dos novos modelos propostos. O segundo modelo é o modelo de Thomson. Thomson propôs o segundo modelo em 1897, quase 100 anos depois. E esse segundo modelo, Thomson já conseguiu propor a presença de algumas partículas diferentes. Lembrando que o Dalton disse que era uma partícula indivisível, que era um composto completo e sólido, ele até chamou de bola de bilhar. E esse segundo modelo, então, o Thomson já previu uma segunda partícula dentro do átomo. Ou seja, ele já deixou de ser indivisível e já começou a apresentar algumas partes. Essa segunda partícula ele chamou de elétron. Então, o átomo deixou de ser uma matéria sólida, indivisível, começou a apresentar partículas presentes dentro dessa estrutura. Ele chamou na época esse modelo de pudim de passas, porque era como se fosse uma partícula com várias outras partículazinhas dentro. Hoje, se a gente fosse trazer para um contexto mais atual, parecido com um panetone, aquele iguaria das épocas natalinas. Então, como se toda a massa do panetone ali fosse o núcleo do átomo e as partículazinhas, que são as frutinhas cristalizadas que aparecem ali no meio do panetone, fosse essa segunda partícula que ele apresentou, que eram os elétrons. Ele percebeu, através de seus experimentos, que essas partículas apresentavam uma carga negativa. E aí veio já os primórdios da eletricidade. O terceiro modelo foi apresentado em 1911, por Rutherford. Então, pouco tempo depois do modelo de Thomson, Rutherford fez um experimento conhecido como bombardeamento de partículas alfas por uma fina lâmina de ouro. Em alguns lugares chamam até de camada delgada de ouro ou lâmina delgada de ouro, que o delgado é o fino. E esse bombardeamento de partículas alfas apresentou que algumas partículas eram refletidas, outras partículas, a maioria delas, passavam normalmente pela lâmina de ouro e algumas outras partículas, poucas também, sofriam um desvio polarizado, ou seja, a maioria passava reto pela lâmina de ouro e algumas eram desviadas ou refletidas. Com isso, ele conseguiu comprovar um átomo com um núcleo denso, com a sua maior massa, mas com um tamanho pequeno comparado ao todo do átomo, e que ao redor dele circulavam por órbitas circulares os elétrons, as cargas negativas que o Thomson já tinha observado. E aí, então, formando mais ou menos como um sisteminha solar, onde a gente tem o Sol no núcleo e os planetinhas girando ao redor, ele falou que o átomo tinha o seu núcleo com carga positiva, densa, constituindo quase toda a massa do átomo, e ao redor os elétrons girando em órbitas circulares, com a carga negativa. E essas cargas negativas dos elétrons se neutralizavam com as cargas positivas do núcleo, transformando assim o átomo em uma partícula neutra, mas divisível, diferente daquilo que o Dalton tinha proposto lá no início. E esse modelo
já reformulou toda a ciência. E ele depois foi aperfeiçoado, que a gente vai ver na próxima aula no modelinho de Bohr, mas é praticamente o modelo que a gente usa até hoje na ciência. Então, só para recapitular, hoje a gente viu os 3 primeiros modelos atômicos. Modelinho de Dalton, conhecido como bola de bilhar, indivisível, maciço. Segundo modelo, Thomson, apresentou os elétrons, conhecido também como pudim de passas, que a gente pode comparar hoje como um panetone. Apresentou as partículas Z negativas, os elétrons. E o terceiro modelinho de Rutherford, que ele já apresentou o modelo planetário, como se fosse um sisteminha solar. Então, os elétrons já estão circulando ao redor do núcleo do átomo. Um núcleo denso, constituído pelas partículas positivas ou com carga positiva, e os elétrons girando ao redor naquilo que nós chamamos de eletrosfera, em órbitas circulares, como vocês podem ver aí no modelinho que está sendo apresentado. Beleza? Foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente dá continuidade aí no conteúdo dos modelinhos atômicos. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem acompanhou a aula até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com o coleguinha que está precisando de ajuda em ciências. Esse canal vai ter muito conteúdo bacana sobre ciências. Não se esqueça de se inscrever para fortalecer o canal. Deixa seu like aí, ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado e vamos falar sobre química.